Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 1. 2 Reis 10, 1. Nosso Deus e Pai Celestial, exaltado seja, pois Tu, e assim nós nos alegramos tanto por saber que Seu Espírito está pairando sobre essas águas, sobre essas pessoas que se juntaram a querer receber de Ti. E eu lhe peço, Espírito de Deus, esteja convencendo o homem de dura serviço, esteja convencendo o religioso que ainda está apegado às coisas da religião, esteja convencendo o pecador de abandonar o pecado, pois que Sua palavra seja como uma espada de 2 gumes a separar a alma do espírito, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Bom, 2 Reis 10, versículo 1, a morte da família de Acabe. Diz a palavra do Senhor: Ora, vivia em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. Bom, uma pequena parênteses explicando para você o contexto do que nós estamos lendo. Sábado passado nós falamos sobre o fim de Jezabel. Um rei chamado Jeú, um homem que foi sensível ao comando de Deus, cujo, lembra-se, Eliseu enviou um jovem profeta para profetizar que Jeú seria rei e seria usado para estabelecer o juízo de Deus por intermédio das mãos, da espada de Jeú. E assim aconteceu. Antes de Jezabel morrer como ela morreu, de uma morte trágica, Jeú aniquilou o rei de Israel, Jorão, e também o rei de Judá, Acasias. Ambos que tinham uma aliança, ambos reis que desagradavam totalmente o Senhor. Foram os primeiros a serem executados pelo comandante Jeú, que se tornou rei por intermédio do jovem profeta, pelo próprio Senhor. E depois disso, Jeú e seu exército foi até o palácio de Jezabel em Samaria. E ela morreu, foi jogada, empurrada e assim caiu, enfim, um fim trágico. Só que não acabou, porque Jeú não tinha terminado todo o seu trabalho, toda a sua missão. A missão de Jeú era acabar com Acabe, Jezabel, a sua esposa, um casal do mal, um casal maléfico que fizeram coisas terríveis aos olhos de Deus. Acabar com eles e a sua descendência. Por isso que agora talvez alguns já estão entendendo o que nós estamos lendo. E diz a palavra do Senhor que Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberam esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerras e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolhem o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e colocam-o no trono do seu pai e lutam pela dinastia do seu senhor.
Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram essa mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achardes melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, traga-me as cabeças dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã, a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú, em Jezreel. Ao ser informado de quem tinha trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saiba então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois, Jeú partiu para Samaria. Bom, Jeú, um homem radical, um homem que executou tudo aquilo que o Senhor pediu para fazer, um homem que derramou muito sangue. Pois o Senhor trata não somente com Acabe e Jezabel, mas também com toda a descendência de Acabe, com os amigos de Acabe, com os parentes de Acabe, com os feiticeiros de Acabe e com todos aqueles que eram ligados a Acabe. O que isso significa? Preste muita atenção, amada igreja. Significa que no grande dia do Senhor, o Senhor vai derrotar Gog e Magog. No grande dia do Senhor, o Senhor vai se vingar do que Jerusalém fez com os profetas. O Senhor vai se vingar da cidade grande chamada de Sodoma e Egito. O Senhor vai se vingar de todos os feiticeiros que nela moram. O Senhor vai se vingar dos falsos profetas que profetizaram aquilo que o Senhor não mandou profetizar. O Senhor vai se vingar de reis e autoridades. As cabeças de muitas autoridades serão vistas em um grande cesto por todos na batalha de Megido. Na batalha de Megido, o Senhor se mostrará forte. E não somente o falso profeta,
a besta e o anticristo serão jogados no lago de fogo. Mas também o inferno. Não somente eles três, mas todos os ímpios da terra irão sofrer a perseguição e a ira do Senhor. Quem resistirá o próprio Senhor quando Ele descer a sua mão? Qual homem resistirá à mão do grande eu sou? Pois assim diz o Senhor. Assim como se esmaga uma formiga, assim eu esmagarei os ímpios da terra. Pois eu tenho o meu dia, o dia da minha vingança. Os dias da minha vingança serão piores do que os dias em que a família de Acabe foi corrigida em Samaria. Pois em Samaria havia amigos de Acabe. Assim diz o Senhor. Em Samaria estavam os profetas de Acabe, os feiticeiros de Acabe e homens influentes no governo de Acabe. Em Samaria estavam todos aqueles que tinham aliança com Acabe. Em Samaria, o povo que ouviu o que Jeú tinha feito com Jorão e com Acasias, temeram em seus corações. E eles pensavam, se dois reis, dois governos, se duas coalições não conseguiram vencer Jeú, como nós conseguiremos? Pois se Gog e Magog não vencerão o grande eu sou, como os ímpios irão permanecer em pé? E como irão permanecer aqueles que irão fazer parte da cúpula da aliança da trindade do mal? Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor dos exércitos. Escreve, ó amada igreja, eu vingarei todo o sangue inocente que a terra recebeu, desde os dias de Abel até os dias de hoje. Todo homem inocente, toda mulher inocente, todos os que foram mortos na terra do Egito, todos os que foram mortos por causa do meu nome em Jerusalém, em Israel, todos os que foram mortos defendendo Davi, o meu servo, todos os guerreiros que foram mortos na batalha defendendo Abraão, defendendo Jacó, todos os que foram mortos na batalha a favor de Gideão, a favor dos ungidos, a favor de Josias, todos os que foram mortos na batalha que defenderam os meus princípios, e todos os profetas, sejam os maiores profetas aos menores. E a minha vingança também está sobre aqueles que decidiram apedrejar Estevão. Pois em verdade, todos irão ser corrigidos. Passarão céu e terra, lua e sol, água e fogo, mas a minha palavra jamais passará, porque eu me levantarei para provocar um dia terrível na terra.
Nesse dia, a lua não dará seu brilho, porque a lua terá medo do sol. E o sol se apagará, porque o sol não irá brilhar mais do que, inclusive, a própria estrela da manhã. O sol não irá brilhar mais do que a estrela da manhã. Pois nesse dia o sol escurecerá e a noite será apalpada. Nesse dia haverá dor, haverá ranger de dentes. Nesse dia homens irão temer e tremer. Nesse dia, os 4 cavaleiros se apresentarão. Nesse dia, a mulher se apresentará montada numa besta. E nesse dia, aquele que fez o sacrilégio e profanou o templo com um sacrilégio terrível, se apresentará. E nesse dia, eu me lembrarei de João Batista, diz o Senhor. Nesse dia, João Batista irá representar Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel e todos os profetas. Sejam eles maiores ou menores. Nesse dia, João Batista representará os 12 filhos de Jacó. Nesse dia, João Batista representará os 12 apóstolos. Nesse dia, João Batista representará homens e mulheres que morreram à espada, que foram mortos a pedidos de Herodes. E o choro que houve em Ramá, nesse dia, se tornará alegria, porque será o dia da vingança do Senhor. Pois a família de Acabe será corrigida. Os descendentes de Acabe serão corrigidos. Os aliados de Acabe também serão corrigidos. Que tremem de medo, Samaria. Que tremem de pavor, Samaria. Ó Samaria, tu és aquele que abrigou o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pois Samaria representa cidades impuras da terra que zombaram do Senhor, que construíram postes sagrados, que levantou altares, montouros em veneração a deuses pagãos, a deuses estrangeiros. Samaria é a representação de culturas, é a representação de países, de nações, é a representação da maldade, da antiguidade, dos dias de Nimrod, dos dias de Noé. Samaria é a representação da maldade dos dias atuais. É a representação da prostituição, da feitiçaria, da bruxaria e do espiritismo. É a representação de toda a idolatria que jaz sobre a terra. A Grécia irá dizer: somos nós menos pecadores que Samaria. Roma irá falar:
não temos culpa pelo sangue do inocente. Afinal, Samaria é culpada. Mas a cidade chamada de Sodoma e Egito é a mais culpada, porque não quiseram aceitar Roma como sua capital. E sim, a cidade que se diz Sodoma e Egito. Ela tentará se esquivar e se lembrará da sua mitologia, diz o Senhor. Se lembrará dos deuses, dos costumes pagãos, e o Senhor irá dizer que toda a família de Acabe seja exterminada, que não fica nenhum, mesmo aqueles que moram na Judeia, mesmo aqueles que moram em Samaria, mesmo aqueles que moram em Sodoma e Egito, mesmo aqueles que moram no próprio Egito, mesmo aqueles que morrem na Síria, mesmo aqueles que morrem em terras longínquas, mesmo aqueles que morrem à beira dos mares, que não fica um, matem todos. Então, a terra irá se lembrar dos feitos causados pelo Senhor a Senaqueribe. A terra irá se lembrar quando Herodes morreu. E do que Herodes morreu? Quando foi comido pelos bichos. A terra irá lembrar quando as unhas de Nabucodonosor cresceram. A terra irá lembrar das promessas. Quando Caim derramou o sangue de Abel. E a vingança do Senhor será como um vento, um redemoinho destruidor, como um grande furacão. A terra abrirá a sua sepultura e engolirá os homens ímpios, e eles cairão no profundo do abismo. Pois assim diz o Senhor: na família de Acabe não ficará um para que Jeú reine, e uma nova dinastia será criada sobre a terra. Assim diz o Senhor. Continuamos. Versículo 13. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-os vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. A família de Acasias aqui, ela representa a família da maldade. Representa os ímpios da terra. Por quê? Porque eles tinham uma aliança com a rainha Jezabel. E eles queriam dar sequência à política. Consegue entender? Eles queriam dar sequência à sua maldade. E Jeú, o rei Jeú, usado por Deus, ele dizia em seu coração: a família de Acabe foi corrigida? Afinal, a família de Acasias não. Pois Jeú, direcionado pelo Senhor, não permitiu que nenhum da família de Acabe e da família de Acasias ficassem vivos.
pois o Senhor corrigiu os ímpios da terra por intermédio de Jeú. Limpou totalmente Samaria da promiscuidade. Saindo dali, versículo 15, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então, dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Olha, escuta isso. É uma estratégia. Calma, quando eu li isso também pensei, peraí, tá errado. Como assim de repente ele mudou? Jeú não foi mais radical, se vendeu? Não, escuta isso. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante? Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Foi uma armadilha, tá? Ninguém deverá faltar, disse Jeú, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiro por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais, tragas os mantos para todos os ministros de Baal. E eles os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes essas advertências: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. E eles o mataram a fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje, o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel.
pois um verdadeiro estrategista de guerra decidiu obedecer ao Senhor. Jeú, meus amados, conspirou de acordo com aquilo que os políticos sempre gostavam de ouvir: a mentira. Jeú enganou os profetas de Baal. Ele enganou os profetas de Baal, pastor Cris? Sim. Porque foi a única estratégia que ele encontrou para reunir todos os falsos profetas em um só lugar. Porque senão todos escapariam. A pergunta é: por acaso Jeú pecou, mentindo para os devotos do diabo? Por acaso o diabo não poderia alertar aqueles que eram dele? Pois por parte do Senhor eu vos digo, Deus permitiu que Jeú fizesse o que justamente tinha que fazer para cumprir a profecia dita por intermédio do profeta Elias, que todos os que pertenciam à casa de Acabe, mesmo os sacerdotes, morreriam. E isso se cumpriu por intermédio da vida de Jeú, que destruiu os postes sagrados em Israel e eliminou todos os bruxos e feiticeiros de Baal do seu reinado. Esse é Jeú, um homem de guerra, um homem valente, um homem radical, um homem obediente ao Senhor. E assim como Davi tinha sangue nos dois lados do fio da espada, assim Jeú teve sangue da sua espada. Davi não pôde construir o templo, e quem conseguiu construir o templo foi o seu sucessor, Salomão. Mas Jeú foi um guerreiro, um soldado, um estrategista. Ele estava empenhado, até com sua própria vida, em acabar com toda a dinastia de Acabe e Acasias e destruir todos os altares idólatras que aborreciam o Senhor. E no versículo 29 diz: no entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, olha só, gente, como você executou corretamente o que eu aprovo, ou seja, o Senhor aprovou. O Senhor aprovou, mas ele mentiu? O Senhor aprovou. O Senhor aprovou o fato de Jeú ter feito o quê? Um plano para matar todos os profetas de Baal. O Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe seja executado. É exatamente tudo aquilo que o Senhor queria. Que seus descendentes também sejam eliminados. Jeú, um homem obediente ao Senhor. Versículo 31. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer. Olha isso. Aí já algo aconteceu com Jeú. Olha o homem radical. Olha o homem obediente. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer.
Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Baçã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi o seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Quantos começam bem, mas terminam mal? Quantos me agradam, fazem feitos que me agradem e me obedecem? Mas não deveria Jeú continuar a obedecer? Mas por que Jeú permitiu a adoração dos bezerros sagrados, sendo que ele mesmo tinha eliminado os postes sagrados em Israel e os altares de Baal? Por quê? Porque nesses anos que ele reinou, depois que passou por um espaço de tempo, ele se acostumou. Ele se acostumou, tomou prazer no poder e observou um homem que não servia ao Senhor. Sendo a mesa desse homem, comeu o pão e bebeu o vinho. O que significa isso? Aliança, permissão e tolerância. E assim, Jeú fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o que aconteceu? O reinado de Israel foi diminuído. Deus entregou Israel aos seus inimigos. Pois é exatamente isso que acontece quando o homem começa bem e termina mal. A bênção que deveria ser completa se torna incompleta. Assim diz o Senhor. Pai Celestial, sabemos que em breve Jeú, o nosso Jeú, voltará com esse radicalismo para se vingar do sangue dos profetas cujo a terra não quis receber, não quis reconhecer. O sangue de Abel será vingado. O sangue de Estevão será vingado. O sangue das duas testemunhas serão vingados. Pois já sabemos, meu Senhor, que é chegado a hora em que o Senhor prepare a sua igreja, a sua noiva, para que se separe do vil, para que se separe do maldito,
para que se separa de uma geração de Noé que zomba das coisas de Deus e que querem viver com um conceito imaginário daquilo que tu és, sendo que tu não és, porque essa geração não quer da sua palavra, Senhor. Minha oração nessa noite, Adonai, é que o Senhor possa ajuntar aqueles que te são fiéis, aqueles que querem seguir tua palavra, aqueles que querem reconhecer o jovem profeta que vem para ungir Jeú, dar um comando para o Jeú dessa geração, pois, Pai, que haja divisão, se necessário, entre os homens de Deus e os falsos de um sistema evangélico, nos falsos de um sistema religioso que não quer e não ama sua palavra. Obrigado, Adonai, porque o dia da sua vingança está chegando. O que diriam os 24 anciões? E o que dirão os 24 anciões quando tudo aquilo acontecerá? Até que enfim o Senhor nos vingou. Serão as palavras exatas que os 24 anciões irão falar. Depois de Jeú, do verdadeiro Jeú, vir das nuvens, aquele cujo estará escrito na sua coxa, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aquele que vem com olhos como chama de fogo. Aquele que vem com um exército para triunfar e julgar a terra. Tomara que vocês façam parte do exército do Senhor. Ainda há tempo para se alistar. Ainda há tempo para se alistar. Vocês querem se alistar? Reconheces, pois tu, as palavras do Senhor? A profundidade dos mistérios cujo Senhor falou contigo, comigo, nessa noite. Não reconheces tu as palavras proféticas? Claro, se não lês a Bíblia, é difícil vocês reconhecerem. Mas quem conhece a Bíblia e deseja descobri-la, reconhecerá um Deus que fala assim como a Bíblia. Por acaso, não é aquele que fala como as Escrituras, que pode usar a boca de um profeta para falar para essa última geração? Avalia tu. Mas o que eu te digo nessa noite, ainda há tempo de se alistar. Chegará um momento que acabará o tempo do alistamento. E muitos dirão: ah, mas Senhor, Senhor, já era tarde, porque quando recebeste uma oportunidade, muitos irão negar, porque não foram Jeú, não reconheceram os profetas. Quando viram até eles, para dar um comando por parte do Senhor. Talvez falaram: profeta, você não era aquele cujo imaginava. Você não tem cara de profeta. Se fosse Elias,
que via, que apareceria com barba comprida e com vestes de profeta e cajado. Ok, mas um jovem profeta. Gil reconheceu. Sabes por quê? Porque Gil não julgou o jovem profeta pela sua aparência. Não o julgou porque era cantor. Não o julgou pela sua aparência, porque não tem barba, porque não tem terno, porque talvez não fala forte, porque talvez não grita. O nosso Gil voltará. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se vocês querem se alistar, aqui está o QR Code. Aproxima seu celular e lá diretamente vocês irão acessar o cadastro e basta vocês fazerem os seus cadastros. Tá bom? Nós iremos entrar em contato contigo e teremos o prazer de poder receber. Independente se você conhece muito de Bíblia, pouquíssimo de Bíblia, não se assusta. Aqui é um ministério que primeiramente é uma família que ama, que te acolherá, que te ensinará e que respeitará o seu ritmo, a sua cadência, mas te faremos avançar. Afinal, o exército do Senhor, o exército de Gil, é um exército de conquista, que avança. Não há lugar para mornos e apáticos espirituais. Se vocês querem também, é mais fácil vocês fazerem um cadastro no meu site. O site é igrejaossi.com.br, igrejaossi.com.br. Lá você encontrará o cadastro. Tá bom, gente? Acabou para hoje. Foi bênção do Senhor. Eu lhes mando um forte abraço para todos vocês. Lembrando que eu quero te ver próximo sábado. Uau! Próximo sábado, prepara. Que palavra vocês irão receber. Até sábado que vem.